que na cama ninguém faz igual ele. Só que voltar, eu não volto não. Não, voltar jamais. Até porque se a outra tem o nome dele tatuado, vocês acham que eles não têm nada? Que a minha sogra fez comigo parece até coisa de filme. Fica aí que tem história nova. Bom, gente, tudo começou quando a minha mãe começou a se envolver com o pai do meu namorado, que na época ele era casado com a minha sogra. E assim, a minha mãe, sabe, ela tem plena ciência de que ela foi errada, se meteu com um homem casado e tudo, mas eu também não tenho muita coisa a ver com a vida dela, né? Eu nem sabia que ele era um cara casado até toda a bomba estourar. E aí, quando a minha mãe começou a se envolver com ele e tudo, e a mulher dele descobriu, eles se separaram e ele passou a viver junto com a minha mãe, foi quando eu soube mais ou menos o que tinha acontecido. Eu não aprovava aquela atitude da minha mãe de ter se metido com um homem casado, mas novamente, o que eu podia fazer? Eu não tinha nada a ver com aquilo, né? Já tinha acontecido, eu não podia controlar as atitudes da minha mãe. Então, eu falei pra ela que não concordava, mas ok. Ele teve um filho com a ex-mulher dele, né, que tem praticamente a mesma idade que eu. E logo quando o pai dele passou a morar com a gente começou a ter muito contato, porque ele vinha com bastante frequência visitar o pai. E a gente começou a gostar muito um do outro, começamos a nos aproximar, começamos a ficar e começamos a namorar. A minha mãe e o pai dele aceitaram muito tranquilamente o nosso relacionamento, mas a mãe dele não aceitou, porque eu era filha da amante, né, da pessoa por quem o marido dela tinha trocado ela. E assim, eu super entendi o fato dela me rejeitar um pouco por conta disso, sabe? Mas na minha cabeça eu pensava, não, uma hora eu vou conquistar ela, uma hora ela vai me aceitar, ela vai ver que eu faço o filho dela feliz, ela vai ver que a gente tem um relacionamento bom, e uma hora esse vai me aceitar. Era esse o meu pensamento, né? Eu pensava, tipo assim, eu vou dar um jeito de conquistar ela, de conquistar o carinho dela, confiança e tal, porque uma hora ela vai ter que entender que eu não tive nada a ver com as atitudes da minha mãe. Mas é claro, não foi muito fácil. Todo o meu relacionamento com ele foi muito complicado. Ela me tratava muito mal, gente, era assim, horrível. Até que chegou um ponto em que eu falei pra ele que eu não frequentaria mais a casa dela, porque ela sempre me tratava muito mal. E ele sempre concordou comigo, falou que tava tudo bem, que ele entendia que ele não ia forçar relacionamento nenhum, que era apenas pra eu me preocupar com ele e o nosso relacionamento, que com ela ele daria um jeito, que uma hora ou outra ela ia ter que entender, uma hora ou outra ela ia ter que aceitar. Pois bem, gente, até que quando eu e ele estávamos com 9 meses de relacionamento, eu acabei descobrindo que eu estava grávida dele. E assim, eu ainda estava estudando, ele também estava estudando, então foi um baque assim para nossa família, mas recebemos todo o apoio possível da minha mãe, recebemos apoio do pai dele e da minha sogra não tivemos apoio, né? A primeira coisa que ela falou foi que eu tinha que tirar, foi que eu tinha que interromper a gravidez porque a gente era muito novo e tal, que ela nunca ia aceitar aquele neto porque aquilo ia atrapalhar a vida do filho dela e tal. Ela foi totalmente contra a gravidez, mas eu e ele a gente decidiu que nós manteríamos a gravidez e como a gente teve total apoio da minha mãe e do pai dele, então a gente achou que tava tudo certo, que daria tudo certo. A gente não tinha o apoio dela, mas tínhamos apoio de outras pessoas e enfim.